O diabo usa 3 estratégias em 2024 para destruir os cristãos e também as pessoas desse mundo que ainda não entregaram o seu coração a Jesus. No vídeo de hoje nós vamos aprender quais são essas 3 estratégias do diabo, junto com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E fique bem atento, porque a terceira estratégia é a que ele mais usa para fazer com que as 2 primeiras sejam derrubadas. Olá, meus queridos e queridas irmãs, povo de Deus que também aguarda pela segunda vinda de Jesus Cristo a essa terra. Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer e uma alegria estarmos aqui mais uma vez com a palavra de Deus em mãos para meditarmos, para aprendermos sobre os ensinamentos de Jesus. E o tema de hoje é um tema muito profundo e muito esclarecedor para os nossos dias. E se o Espírito Santo tocar o coração de vocês com essa mensagem, eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe para que cada vez mais pessoas conheçam a respeito da verdade, da volta de Jesus. E vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo. E a primeira estratégia que o diabo usa para destruir os cristãos e também as pessoas que ainda não entregaram o seu coração a Jesus é fazer com que nós fiquemos sem conhecimento. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim, leia comigo se você puder: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Amém, queridos irmãos? Dê um glória a Deus por essa palavra, por essa mensagem poderosa do profeta aqui usado por Deus, Oséias. Ele diz que o povo daquela época e também nós, o povo de Deus hoje, somos destruídos porque falta para nós o conhecimento. E o conhecimento do quê? Conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, da verdade que é Jesus Cristo. Como ele mesmo disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o diabo, queridos irmãos, e seus demônios sabem muito bem disso, e com todo o empenho, eles se determinam a fazer com que o povo de Deus e também as pessoas do mundo que ainda não entregaram o seu coração a Jesus não obtenham esse conhecimento. Ele sabe, o diabo, que se as pessoas não estudarem a Bíblia, elas não terão o conhecimento. E se não tiverem o conhecimento, não conhecerão a Jesus. Não saberão do que Jesus fez quando ele veio aqui nessa terra. O plano da salvação, de ele ter vindo, morrido na cruz, ressuscitado e hoje intercede por cada um de nós. Se não tiverem conhecimento, não saberão que são pecadores e que dependem da graça e da misericórdia de Deus e que precisam confessar os seus pecados todos os dias. Se não têm um conhecimento, não sabem que Jesus vai voltar ou não creem que Jesus os perdoa, os ama, os cuida, os protege e quer transformá-los para que quando ele volte estejam preparados em pé, esperando e aguardando a sua vinda e prontos para morar com ele no céu. Que incrível, queridos irmãos, o quão esperto é o diabo. Olha a estratégia dele perfeita para destruir com os cristãos e as pessoas desse mundo. Mas nós que estamos aqui nesse canal, estamos buscando por conhecimento. E o diabo já é um derrotado para nós. Sabemos do que Jesus fez e do que Jesus vai fazer quando ele voltar. E por isso damos glórias a Deus e graças a Deus por a misericórdia dele de estarmos aqui aprendendo da palavra dele através do Espírito Santo que nos convence do que precisamos aprender. E a segunda estratégia do diabo é fazer com que as pessoas joguem a verdade de Deus por terra. E no livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 12, diz assim, leia comigo se você puder: o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade de Deus por terra e o que fez prosperou. Amém, queridos irmãos, por esse versículo poderoso do profeta aqui usado por Deus, o profeta Daniel. A segunda estratégia maléfica do diabo é o seguinte: ele pensa consigo mesmo, bom, esses daqui eu não vou conseguir fazer com que fiquem sem o conhecimento de Deus. Esses daqui insistem e vão buscar pelo conhecimento, não importa o que eu faça. Mas então o que eu posso fazer para destruir esses daqui, que são mais persistentes, que querem correr atrás da verdade,
que querem buscar o conhecimento. Então, para esses, eu vou jogar a verdade de Deus por terra. Sabemos, como lemos antes, que em João 14,6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E João 17,17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então sabemos que Jesus é a verdade. E nós encontramos Jesus estudando a Bíblia Sagrada. Tá, essas pessoas não têm o que fazer. Elas vão buscar pela verdade. Elas vão buscar por Jesus. Tudo bem, não tem problema com que essas pessoas vão para o culto. Talvez no domingo. Talvez na quarta. Talvez na quinta. Talvez na sexta. Talvez no sábado. Não tem problema. Contanto com que eles não busquem fazer a vontade de Deus. Contanto com que eles não busquem obedecer a palavra de Deus. Contanto que eles busquem não guardar mais os mandamentos de Deus. Vão para a igreja, tudo bem, não tem problema. Mas quando voltarem da igreja, em casa, não precisam estudar a Bíblia. E quando estudarem a Bíblia, tem coisas aqui que vocês não precisam mais guardar. Agora nós vivemos no tempo da graça. Certas coisas que eram feitas no passado, no Antigo Testamento, agora já não precisa mais. Inclusive os 10 mandamentos de Deus que Deus deu para o povo. Que Deus deu para os seus filhos. Como a sua lei moral. Ame a Deus e ame ao seu próximo. Isso vocês podem descartar nos dias de hoje. Vão ao culto. Escutem a palavra do pregador. Cantem hinos, cantem louvores, mas não precisam guardar mais nada. Deus ama vocês do jeito que vocês são. Não precisam mais se arrepender dos seus pecados. Não precisam mais guardar as leis de Deus. Não precisam mais agir com obediência, como Deus pediu para Adão e Eva, porque senão morreriam. Não mais precisam disso. A lei ficou para trás. A obediência ficou para trás. Os mandamentos ficou para trás. Tudo que vocês precisam hoje é a graça de Jesus, é o amor de Jesus. Queridos irmãos, que estratégia bem elaborada do diabo e dos seus demônios. Vocês acham, como dizem aqui na nossa cidade, que eles estão de bobeira? Eles trabalham duro. O diabo e os seus demônios estão determinados e empenhados em destruírem as pessoas, os filhos de Deus, os cristãos e também as pessoas do mundo. Os cristãos fazendo com que eles não conheçam a verdade e quando conheçam, que não as vivam, que abandonem certas coisas. E as pessoas lá de fora, as pessoas do mundo que ainda não conhecem a Jesus, que permaneçam como estão, que nem venham a conhecer. Queridos irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Deus não muda. Deus, ele não pode mudar. Por isso nós precisamos orar. Por isso nós precisamos clamar pelo Espírito Santo para entender com clareza a palavra de Deus. Vivemos hoje pela graça, sim, mas precisamos obedecer à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, ser obedientes àquilo que ele nos pede. E não somente estarmos no culto, no domingo, no sábado, na quarta, seja lá qual dia, sentado e sairmos de lá do mesmo jeito. Não buscarmos a Deus na nossa casa, no nosso dia a dia. É isso que o diabo quer, queridos irmãos. Mas nós que estamos aqui, estamos desmascarando o diabo. Entendendo qual é a vontade de Deus. E nos empenhando para fazer a vontade de Deus. E por fim, queridos irmãos, chegamos na terceira estratégia do diabo. E essa é a que ele mais usa nos nossos dias de hoje, de 2024. Essa é a mais maléfica. E essa terceira estratégia é tomar o seu tempo. E olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15. Se você puder ler, leia junto comigo. E olha que importante, queridos irmãos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ignorantes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha, queridos irmãos, que importante esse texto. Dê um glória a Deus por esse texto esclarecedor aqui, queridos irmãos. O diabo sabe que o tempo dele e dos seus demônios aqui na terra é curto. E a palavra de Deus nos diz isso em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Leia junto comigo. Por isso festejais, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra,
e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse contexto aqui, queridos irmãos, foi quando o diabo foi expulso do céu. E diz aqui para que os céus festejassem, estivessem alegres, porque o diabo estava sendo expulso de lá, mas ele estava sendo jogado para a terra. E ai da terra, porque o diabo desceu aqui cheio de grande ira, de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E sabendo, queridos irmãos, que pouco tempo ele tem, tudo o que ele quer mais fazer é destruir com as pessoas. É destruir com os filhos de Deus, os cristãos e as pessoas que estão no mundo sem o conhecimento de Jesus. Então, qual é o pensamento do diabo? Eu vou fazer com que as pessoas se ocupem cada vez mais, para que cada vez mais elas tenham menos tempo para Jesus, menos tempo para obterem conhecimento, menos tempo para lerem a Bíblia Sagrada, menos tempo para orarem a Deus, menos tempo para conhecerem a verdade. Vou ocupá-los com tudo aqui nesse mundo. O tempo deles não vai servir para mais nada. Eles não vão ter mais tempo para nada. Cheio de grande ódio, ele pensa e manipula e faz essas coisas. O que nós vamos fazer? Passa ele as instruções para os seus demônios. Vamos dar para essas pessoas muito trabalho. Vamos fazer com que elas se ocupem no seu trabalho, a ponto de ficarem tão cansadas, esgotadas mentalmente e fisicamente, que não tenham tempo para Jesus, que não tenham tempo para estudar a Bíblia, que não tenham mais desejo de estudar a Bíblia porque estarão cansadas e esgotadas. Prendam as pessoas do mundo e os cristãos no trabalho. Mostrem para eles que eles precisam buscar mais trabalho, mais dinheiro, mais sucesso, alcançar mais metas. E assim eles não terão tempo para Jesus, para a Bíblia e nem para a oração. E assim eles estarão perdidos. E mais, quando eles chegarem em casa, eu vou dar mais coisas para eles. Ei, cristão, ei você, cidadão que ainda não conhece a Jesus Cristo, o que você vai fazer agora? Vai lá, tome o seu banho. Você chegou cansado do trabalho. Sabe o que eu vou te oferecer agora? Muito entretenimento. Eu vou te oferecer a Netflix. Eu vou te oferecer as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube. Sabe o que eu vou te oferecer agora? Séries e mais séries, novelas, filmes, seriados. Você não precisa estudar a Bíblia, você não precisa orar, você chegou cansado do seu trabalho. Vá lá, deite no sofá, assista uma série com a sua família. Assista uma novela, assista um filme, descansa, aproveita o seu tempo. Porque você vai fazer uma coisa chata, que é estudar a Bíblia, sendo que você tem tão pouco tempo. Amanhã cedo você tem que sair e trabalhar de novo. Vá se divertir um pouco. Vá tomar um vinho. Vá tomar uma bebida alcoólica para descansar o seu corpo. Tá passando esporte na televisão, tá passando futebol na televisão. É isso que você precisa fazer. E é isso que nós vamos dar para vocês. E assim, queridos irmãos, o diabo e os seus demônios tomam o tempo de nós, os seres humanos, nós cristãos e as pessoas do mundo que ainda não têm conhecimento de Jesus, com vícios em drogas, vícios em pornografia, vícios em festas, vícios em entretenimento, vícios em dinheiro, vícios em fama. Tudo isso ele usa hoje para prender as pessoas, tomar o tempo das pessoas. O mundo cada vez está mais corrido, as pessoas não têm mais tempo para nada. E o diabo ri e se alegra muito com isso, queridos irmãos. Porque assim, tomando o nosso tempo, não temos mais tempo para Deus, não temos mais tempo para estudar a Bíblia, não temos mais tempo para orar, não temos tempo para conhecer a palavra de Deus. E assim acabamos nos perdendo. O diabo e os seus demônios estão trabalhando arduamente todo o momento, fazendo com que os seres humanos fiquem cada vez mais preocupados. Eu tenho contas para pagar, eu tenho gás para comprar, eu tenho fralda para comprar,
eu tenho o alimento para colocar dentro de casa, eu tenho a luz para pagar, eu tenho a água para pagar, eu tenho a internet para pagar, eu tenho o aluguel para pagar, eu tenho remédios para comprar. E assim, queridos irmãos, somos bombardeados pelo diabo e pelas estratégias que ele usa para derrubar e destruir as pessoas, tanto os cristãos como as pessoas do mundo. Os cristãos, ele faz isso para fazer com que fiquem fracos, ou para que descartem a palavra de Deus, não sigam tudo que está aqui, mas sim só o que interessa a ele, que é viver pela graça, ou ficarem presos a vícios, para que assim vão à igreja, vão ao culto, mas estão mornos espiritualmente, estão mortos espiritualmente. E o diabo se alegra com os cristãos mortos, cristão que não ora, cristão que só vai na igreja e fica sentado, cristão que não prega, cristão que não se consagra, cristão que não estuda a Bíblia, ou que estuda de qualquer jeito, cristão que ora de qualquer jeito, cristão que não pede perdão pelos seus pecados, que não se arrepende, que não luta contra o seu eu, que não abandona os seus pecados, os prazeres desse mundo. O diabo se alegra. Mais um cristão morto dentro da igreja, esse não serve para nada, esse eu não preciso me preocupar, está morto, não leva ninguém para Jesus, não leva a verdade para as pessoas, e se leva, talvez, mesmo assim ele é meu, porque ele leva a verdade para os outros, mas ele não vive. Queridos irmãos, aprendemos aqui 3 estratégias maléficas, diabólicas do diabo e dos seus demônios. A pergunta que eu faço para você hoje é: você quer lutar contra essas 3 estratégias? Você quer obter o conhecimento da verdade e colocar em prática em sua vida? Você quer deixar de viver somente pela graça e viver em obediência àquilo que Deus pede para você através das Escrituras Sagradas? Você quer entender o que é a verdade, o que ficou para trás, as leis cerimoniais e o que precisa ser seguido hoje? E você quer ser humilde diante de Deus, pedir o Espírito Santo dele para colocar em prática em sua vida o que precisa, o que Deus pede, o que Deus quer de nós hoje? Você quer sair dessa imensidão que o diabo coloca de vícios, do trabalho, das redes sociais, de tudo que ele coloca, preocupações, para que nós ficamos presos a esse mundo e não conseguimos enxergar o amor de Deus, a bondade de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para nós, porque Deus diz na palavra dele: só entrará no céu quem fizer a minha vontade. Como saberemos qual é a vontade de Deus se não estamos buscando aqui, se não estamos orando? Não tem como saber, queridos irmãos. Se o seu desejo é fugir dessas 3 estratégias, nós vamos orar juntos, com poder, crendo no poder de Deus, e Deus transformará a nossa vida. E você se inscreverá aqui no canal, porque aqui é o canal do qual nós aprendemos sobre isso, desmascaramos o diabo, aprendemos sobre a verdade da palavra, nos arrependemos dos nossos pecados. É por isso que eu criei esse canal. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, pela tua mensagem poderosa de hoje. Aprendemos aqui as 3 estratégias do diabo que ele usa para derrubar tantos cristãos e fazer com que as pessoas do mundo não conheçam a ti e fiquem lá do jeito que estão. Mas nós estamos aqui com a tua bandeira em mãos para levantar a tua bandeira e falar sobre a tua verdade, aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor quer que nós façamos e obedeçamos. Estou orando aqui por mim e pelas pessoas que estão aqui. Ajude-nos, Pai, a buscar por mais conhecimento e colocar em prática em nossa vida esse conhecimento. Não deixe cairmos nessas 3 estratégias do diabo, que é jogar a tua verdade por terra, não buscar o conhecimento ou tomar todo o nosso tempo com prazeres desse mundo. Que nós possamos fugir, que nós possamos nos ajoelhar, clamar a ti por misericórdia, pelo teu Espírito Santo, para fazermos a tua vontade, para vivermos em obediência, para colocarmos em prática em nossa vida aquilo que o Senhor nos pede. Dê poder a cada um de nós que está aqui comigo para vencer o diabo, Pai. O diabo já é derrotado, já é vencido e pouco tempo lhe resta. E ele quer destruir com nós e com as pessoas do mundo. Mas se nós nos ajoelharmos diante de ti, meu Pai, se nós te buscarmos, ele não tem poder sobre nós. Que esse seja o nosso desejo, buscar consagração e santidade para estarmos em pé quando o Senhor voltar.
É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se o Espírito Santo tocou o coração de vocês com essa mensagem, eu peço, se inscreva aqui no canal, compartilhe essa mensagem. Considere também ser um membro aqui do canal, queridos irmãos. Por R$ 7,99 você se torna um membro, abençoa a obra aqui, que é uma obra voluntária. Eu trabalho por conta, tem pessoas que estão abençoando a obra. E ainda você receberá uma Bíblia missionária, queridos irmãos. Vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo. Jesus logo voltará, que nós não nos agarremos a esse mundo de pecado. Eu preciso melhorar, você também. E juntos nós oramos uns pelos outros. Uma boa noite a todos, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora. Fiquem todos com Deus.